E aí pessoal, sempre quando a gente pensa em grandes predadores do oceano que têm altas taxas de efetividade quando estão caçando, a gente lembra daqueles animais maiores como o tubarão branco, como uma orca. O tubarão branco ele chega a ter uma taxa de sucesso de 48% de sucesso quando ele está atacando as orcas. Mas quando a gente quer saber de um animal que realmente é efetivo na sua caça, a gente tem que pensar em algo bem menor. O vídeo dessa semana vai falar sobre o cavalo marinho, que é um dos predadores mais eficazes do reino animal. Ele chega a ter uma taxa de sucesso em torno de 80%. E para ele conseguir isso, ele necessitou desenvolver diversas adaptações no reino animal para que todas as suas características levassem a essa taxa de sucesso. Ele é mais ou menos como se fosse o Frankenstein da criação. Se a gente olhar para a aparência dele, realmente lembra um cavalo, e daí vem o seu nome. E ele é um peixe da família Singidatidae, que tem características muito bizarras, digamos assim. A sua aparência lembra de um cavalo, mas ele tem outras características que lembram outros animais, como a sua cauda, que poderia parecer com a de um macaco, e que serve para que ele se agarre à vegetação, porque ele tem altas dificuldades para fazer a sua natação, porque o movimento dele acontece na forma vertical, diferente dos outros peixes. Mas ele tem outras características também que lembram outros animais, como seus olhos, que parecem aqueles do camaleão, que cada um funciona independente do outro, ele podendo olhar para frente, podendo olhar para trás, o que dá uma vantagem em termos de furtividade, de ver quais são os animais que estão chegando perto ou quais são as ameaças. Uma outra característica também é que o seu focinho, digamos assim, parece bastante, com o de um tamanduá. E ele precisa chegar muito pertinho das suas presas para fazer o ataque. O corpo dele é realmente todo adaptado em relação a milênios de evolução, e os seus ossos também funcionam como placas que vão se movendo. Isso faz com que elas consigam se mover de uma forma que protejam eles de ataque. Eles conseguem resistir a diversas mordidas de animais porque as placas, como elas se movem, elas acabam que não quebram. Elas ficam bem mais flexíveis e isso ajuda bastante na sua sobrevivência. É um animal realmente fantástico, um dos mais interessantes do oceano e que a gente vai falar nesse vídeo. Nós somos o Universo Ciência, estamos sempre falando de ciência, biologia e tudo aquilo que nos interessa em termos de conhecimento nessa área. Não se esqueça de dar um like no vídeo e curtir o canal para não perder nada. Nós somos ainda um canal novo que está crescendo bastante e contamos bastante com a sua ajuda. Eles podem até parecer estranhos, mas são animais realmente muito adaptados ao seu meio ambiente. Eles também são os únicos animais vertebrados que a gestação acontece no macho e não na fêmea. E esse é um processo também muito interessante em que quando eles começam a dança do acasalamento, em que eles se aproximam, é a fêmea que coloca os ovos no macho. E aí, segundo os cientistas, os espermatozoides vão por fora do corpo até fertilizar eles. Uma coisa mais interessante também em sua biologia é que a sua bolsa parece com a de um canguru. E lembra que a gente falou em termos de ele ser o Frankenstein da criação? Parece realmente um pedacinho de cada animal, fazendo com que ele seja super adaptado. A sua gestação dá em torno de 100 até 1000 filhotinhos dependendo da espécie. O seu tamanho também varia bastante, eles podem ter de 2 centímetros até 35, variando também conforme a sua espécie. É um animal altamente selecionado e ele precisa ter realmente uma quantidade grande de filhotes porque realmente só sobrevivem 0,5%. E também o nascimento é algo bem estranho, que o macho começa a ter alguns espasmos e começa a expelir todos os filhotinhos que eles precisam subir para conseguir oxigênio. A gestação é bem diferente também daquilo que a gente está acostumado nos vertebrados, porque acontece dentro daquela bolsa e dentro do macho e não na fêmea. Existe uma hipótese em relação a isso, que como o macho está desenvolvendo a gestação, a fêmea pode estar produzindo mais ovos. Como realmente muito poucos sobrevivem ao nascimento e até chegar à fase adulta, isso seria necessário para que a população não diminuísse tanto. Em alguns países eles são vistos como afrodisíacos, como medicinais, e isso faz com que ameacem diversas espécies à extinção.
Os cavalos marinhos eles conseguem se deformar até 50% quando eles são atacados, quando eles levam uma mordida. Eles também são muito furtivos porque quando eles vão se alimentar, e aí vem a sua taxa de sucesso e a relação com outros animais, que quando eles estão numa vegetação mais densa, o ataque pode chegar a 80% de sucesso. E quando eles estão numa vegetação que é mais aberta, isso pode cair até 30%. Eles precisam estar o tempo todo se alimentando porque eles não têm estômago. Então o processo de alimentação precisa estar sempre sendo contínuo, porque não existe o estômago como a gente nos mamíferos em que dá um tempo para absorver todos os nutrientes. Então ele é o famoso Beto Cano Reto, que precisa estar sempre se alimentando para manter-se saudável o tempo todo. Então ele precisa ser muito eficaz no ataque e por isso que as vegetações mais densas também ajudam eles, porque eles têm uma outra característica que também lembra o camaleão, que é a capacidade de se camuflar. E isso é uma das outras características mais importantes desse pequeno animal, que faz com que ele passe despercebido no ambiente. Muitas vezes eles não vão ser atacados porque estão camuflados e muitas vezes eles precisam chegar muito perto da sua vítima, porque eles fazem a sucção de uma maneira muito perto. É uma das mais rápidas alimentações do reino animal e isso também é realmente bastante interessante. Eles precisam estar a 1 milímetro perto da sua presa. E realmente, como eles são maus nadadores, eles precisam fazer isso de uma forma bem furtiva. E eles têm uma barbatana que fica nas suas costas, que faz com que eles se movimentem para qualquer direção, controlados pelas barbatanas que estão do lado da sua cabeça. Ou seja, é uma natação assim meio estranha, meio devagar, e eles precisam ir muito lentamente para se aproximar da sua presa. Mas o ataque depois é realmente muito rápido e eles conseguem fazer isso com maestria desde que eles estejam bem camuflados no ambiente. Cavalos marinhos a gente pode considerar um animal estranho, mas eles são altamente adaptados ao seu meio ambiente. E eles realmente são incríveis e extraordinários em sua biologia, que foi se adaptando ao longo dos anos para que isso pudesse ajudar eles na sua sobrevivência. E vocês, qual outro animal, qual outra teoria que vocês gostariam que a gente falasse aqui? Escrevam nos comentários se vocês gostam também dos cavalos marinhos, assim como a gente gosta. Um abraço e até o próximo vídeo.